Olá, meu nome é Keren, eu sou monitora de Biologia da Universidade para Todos e hoje nós vamos dar continuidade a uma série de vídeos sobre zoologia. Esse é o nosso segundo vídeo, então se você não viu o primeiro vídeo, volta lá e dá uma assistida, porque é muito importante que você consiga entender algumas características que já foram faladas no vídeo anterior e também que você consiga acompanhar, né, quando que as novas características vão surgindo, porque isso é uma coisa bem marcante dentro da zoologia. Beleza? Então, bora lá. Hoje, o nosso segundo vídeo vai falar sobre o filo dos plateumintos. E para começar o nosso vídeo, eu vou falar para vocês aqui sobre algumas características que são importantes e comuns a alguns filos. Então, como eu falei no vídeo passado, quando a gente fala de reino animal, a gente está falando de seres pluricelulares, ou seja, seres que são formados de muitas células. Isso é comum a todos os filos dentro do reino animal, certo? Então, a gente falou primeiro dos poríferos. Os poríferos são animais que não possuem tecidos verdadeiros, não possuem tecidos diferenciados. E aí, a partir dos quinidários, os tecidos diferenciados, os tecidos verdadeiros, eles surgem. Então, os quinidários são animais diblásticos, né, que dão origem a dois folhetos embrionários. E agora nós vamos começar a falar sobre animais triblásticos, que durante o surgimento, né, da blástula, a blástula dá origem a 3 folhetos embrionários, certo? Então, bora lá. Então, os plateumintos, eles são vermes eumintos, certo? De corpos achatados, vermes, plateumintos, né? Vermes de corpos achatados. E esses vermes, eles têm esses corpos achatados no sentido dorso-ventral. Então, dorso-ventral, certo? Dorso-ventral. E eles são achatados nesse sentido. Eles podem ser vermes tanto de vida livre como parasitas. E eu vou falar para vocês sobre os dois tipos. Nós temos aqui, né, um exemplo de vermes de vida livre, que são as planárias, são plateumintos aquáticos. E a partir desse filo, nós vemos agora o surgimento de novas características. Nós vemos, então, eles são indivíduos triblásticos, como eu falei para vocês, só que eles são acelomados, possuem simetria bilateral, sistema nervoso do tipo ganglionar e sistema excretor com protonefrídeos. Então, vou falar um pouquinho de cada uma dessas características. Então, eles são triblásticos acelomados, ou seja, eles vão possuir, né, eles vão dar origem a 3 folhetos embrionários. Então, nós vemos aqui o tecido do tipo ectoderme, certo? Depois nós vemos a camada muscular, aqui em rosa, e por fim uma endoderme que dá origem ao intestino. E por que eles são acelomados? Porque entre a ectoderme e a endoderme, né, entre essa camada mais exterior e essa mais interior, né, mais dentro mesmo aqui do indivíduo, não há um espaço, não há um celoma, ela é preenchida, tá vendo? Por um mesênquima. Então, por ser preenchido, nós dizemos que esse indivíduo é acelomado. Ele não possui celoma, não possui cavidade. Ele também possui uma simetria bilateral, ou seja, esse indivíduo ele é dividido em 2 lados, direito e esquerdo. Isso é importante porque vai haver aqui, então, um eixo principal. E esse eixo principal, ele está diretamente ligado com a cefalização, que eu vou explicar para vocês mais lá na frente. Então, a gente viu, né, que nos quinidários, essa simetria era radial, né, esse corte em formato de pizza, e aqui nós vemos esse corte bilateral. 2 lados. Então, como eu falei para vocês, o sistema nervoso, ele é do tipo ganglionar. Então, a partir aqui dos plateumintos, nós vemos essa cefalização. Então, nós vemos esse sistema nervoso concentrado em um local, enquanto que nos quinidários, o sistema nervoso ele era difuso. Aqui nós vemos essa concentração, né, desse sistema nervoso, que fica, vamos dizer assim, na cabeça dos plateumintos, né, desse lado mais anterior. E aí, esse sistema nervoso está concentrado em 2 gânglios, por isso que é um sistema nervoso ganglionar. E esses gânglios, eles dão origem, né, a esse cordão nervoso, que se espalha por todo o corpo do animal. Além disso, nós vemos também um sistema excretor que também está espalhado por todo o corpo do animal, né? Isso é importante para o animal fazer a excreção de algumas substâncias.
E dentro desse sistema excretor, nós vemos essas células que são chamadas de células flama, que também são conhecidas como protonefrídeos. Então, essas células flama, elas possuem esses flagelos, e esses flagelos são importantes para direcionar a excreção dessas substâncias através do polo excretor. E aí, essas células flama, elas vão excretar principalmente amônia, dentre outras substâncias. Então, esses fluidos, né, contendo essas substâncias que serão excretadas para fora do corpo do animal pelo poro excretor. Beleza? Então, além de tudo isso que eu falei para vocês, existem algumas outras características muito interessantes nos plateumintos, né? Aqui mostrado para vocês na planária. Então, primeiro, essas duas estruturas aqui, que são os ocelos. Parecem olhinhos, mas não são. São estruturas fotorreceptoras que elas conseguem perceber, né, a luz. Então, fotorreceptoras, a luz no ambiente. Além disso, existem essas outras estruturas chamadas de aurículas. Então, tá aqui como se fosse uma orelhinha, né? Assim, algo assim saindo da cabeça dessa estrutura anterior aqui, da planária. Então, são as aurículas. Essas aurículas, elas são responsáveis por perceber mudanças químicas no ambiente. Então, são quimiorreceptores, perdão. Nós vemos também aqui a boca da planária. A boca é essa cavidade por onde sai a faringe. Essa faringe ela é importante, né, para ele sugar ali o alimento, ele capturar o alimento. E nós vemos também esses ramos posteriores e os ramos, enfim, do intestino. Os ramos do intestino, eles estão espalhados por todo o corpo do animal. Por quê? Porque esse animal ele vai ter um sistema digestivo, né, de 2 tipos. Então, ele vai fazer tanto a digestão extracelular como a digestão intracelular. Então, quando ele faz essa digestão intracelular, como ele não possui um sistema circulatório, então esse sistema digestivo ele vai estar, né? Esse intestino ele vai estar espalhado por todo o corpo do animal, e aí todo o corpo do animal vai receber uns nutrientes, já que não possui sistema circulatório, então o jeito, né, é espalhar esse intestino por todo o corpo do animal. Além disso, o sistema digestivo ainda é incompleto, então nós não vemos ânus, nós vemos apenas a boca aqui do animal. Certinho? Ótimo. Então, agora nós vamos falar sobre os plateumintos de vida parasitária. Então, são plateumintos que causam doenças, e essas doenças normalmente caem tanto em vestibulares como no próprio Enem, certinho? Porém, eu vou dividir esse vídeo, né? Eu vou terminar agora falando sobre as características dos plateumintos, e no próximo vídeo nós vamos falar sobre as doenças que são causadas por eles. Então, espero vocês no próximo vídeo, certo?